O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação do templo. Era inverno. Jesus passeava pelo templo no pórtico de Salomão. Os judeus rodeavam-no e disseram: Até quando nos deixarás em dúvida? Se tu és o Messias, dize-nos abertamente. Jesus respondeu: Já vou-lo disse, mas vós não acreditais. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Vós, porém, não acreditais porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão. E ninguém vai arrancá-las da minha mão. Meu Pai, que me deu estas ovelhas, é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos nessa continuidade do sermão falando do pastor das ovelhas, da porta, do aprisco, e todas essas imagens de Jesus mostram a presença de um Deus amoroso no meio de nós. Eu já falava no domingo, na minha homilia, que Jesus é o bom pastor, ele é a porta das ovelhas, e nós como ovelhas precisamos ter a docilidade da ovelha para ouvirmos a palavra do Senhor. Hoje nós ouvimos que Jesus coloca uma palavra diante dos seus interlocutores: escutar a voz do verdadeiro pastor. A palavra escutar, ela tem um significado muito profundo. Às vezes é um exercício humano, então escutar tem que ter um exercício de aprendizado sempre em nossa vida. Na vida geral, muitas vezes acontece que ouvimos a Deus, mas nós não escutamos. Tantas tragédias poderiam ser evitadas na nossa vida pessoal se soubéssemos aprender a ouvir e a escutar o nosso Deus. A escuta é uma palavra que deve estar sempre colocada em cada um de nós. Desde muito tempo, desde a história do povo hebreu, depois o povo judeu, escutar é um dos mandamentos na Bíblia. Escutai, ó Israel. Podem olhar lá em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. Mateus também coloca essa palavra, escutai, ó Israel. Marcos coloca esta palavra, Marcos, capítulo 12, versículo 29. Então, Jesus, ele vai se colocar como Messias, como Salvador, mas muitas pessoas não o terão como Salvador, porque não escutam e não fazem esse exercício humano tão importante para guardar as palavras do Senhor. Lembremos que Jesus vai dizer: as minhas ovelhas escutam a minha voz. A tarefa mais importante da nossa vida. Nós precisamos fechar os nossos ouvidos às vozes do mundo, nós precisamos nos concentrar plenamente naquela voz de Deus todos os dias, que nos exorta a caminharmos com Ele, a estarmos com Ele, a estarmos vigilantes, a estarmos impregnados de uma espiritualidade profunda, no qual nós transformamos o nosso ouvir em escutar. A voz de Jesus vem ao nosso coração, ela ressoa sobre nós todos os dias, quando nós ouvimos o ecoar da voz de Deus em nós, quando nós ouvimos a mensagem de Jesus. E lembremos no Evangelho: as minhas ovelhas escutam a minha voz. Ele está nos convidando a sermos realmente estas ovelhas. Lembrem-se, meus irmãos, que a história de um pastor é muito bonita em relação às ovelhas. Diante
das necessidades, diante dos medos, diante das angústias. As ovelhas, elas encontram na voz do pastor uma segurança plena para o seu viver. A ovelha extraviada, muitas vezes, ela sai do aprisco porque ela deixa de ouvir também comunitariamente. Ouça a voz de Jesus e deixe Jesus ser o teu bom pastor. Diante da tua dor, diante do teu sofrimento, eu te faço uma pergunta. Você tem ouvido a voz de Deus? As tuas orações, elas estão sendo apresentadas ao Senhor. E você tem tido tempo para ouvir a resposta de Deus? Melhor, você tem tido tempo de escutar a palavra de Deus? Que então você aprenda nesse momento. Jesus é o pastor da ovelha que se abre à sua palavra. Que desça sobre vós e vossas famílias a bênção do Deus Todo-Poderoso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.